guys, welcome back to It's a Pixel Thing em português. Então eu fui nomeado para continuar a corrente das consolas da minha vida, a corrente das consolas da nossa vida, e fui nomeado pelo Kappa Games. Obrigado, Elder, pela nomeação. Eu no final vou nomear outra pessoa para continuar a corrente. Então, começando aqui com as consolas da minha vida. Como vocês sabem, eu nunca fui um gajo de consolas. Eu comecei pelos computadores, comecei pelos ZX Spectrum, tive o 48K, tive o 128K com cassetes, e depois passei para o Commodore Amiga, e só depois eu comprei a minha primeira consola. Depois de ter experimentado uma série delas em casa de amigos e tal, eu comprei a minha Mega Drive 2. E o jogo, porque as consolas são feitas de jogos. Sem jogos, as consolas não servem para nada, obviamente, não é? No computador pessoal, nós podemos programar e fazer as nossas coisinhas e jogar também. Nas consolas só se pode jogar, e as consolas são feitas de jogos. E o jogo que me fez comprar a Mega Drive 2 foi este aqui, o Sonic 2. Obviamente, um excelente jogo. Quando eu digo que as consolas não servem para mais nada se não jogar, obviamente estou-me a referir às consolas dos anos 80 e 90, não é? Atualmente sabemos que as consolas recentes dá para ir ao YouTube. Ok, mas o Sonic the Hedgehog 2 foi qualquer coisa que para mim teve bastante significado. Eu joguei o primeiro Sonic e apaixonei-me mais pelo Sonic da Master System. O primeiro Sonic na Master System foi um jogo que eu joguei bastante em casa de um primo e eu apaixonei-me pela personagem. E realmente, quando o segundo jogo foi anunciado, ou estava para sair, quando começaram a aparecer os anúncios nas revistas, eu tinha que comprar uma Mega Drive para jogar o segundo Sonic, porque realmente é uma daquelas personagens icónicas dos videojogos, e que realmente esse jogo, o Sonic 2, fez-me comprar a Mega Drive 2, neste caso. E lá está, depois da Mega Drive, dei o salto, deixei o Amiga, deixei a Mega Drive e dei o salto para uma das plataformas que até aos dias de hoje é uma das minhas preferidas, com o meu IBM, que vocês todos conhecem, que aparece nos meus vídeos todos, mas entretanto, por volta de 2002, talvez, 2003, final de 2003, sim, em 2003, quando eu recebi a notícia de que um determinado jogo de motocross ia sair exclusivamente para as consolas, consolas daquela geração, a geração da GameCube, da PS2 e da Xbox original, foi então que eu resolvi comprar uma PlayStation 2. Eu comprei uma PlayStation 2 porque toda a gente aqui na minha zona, todos os meus amigos tinham uma PlayStation 2. Ninguém tinha GameCube e ninguém tinha Xbox original. Então eu comprei a PlayStation 2 para jogar o MX Unleashed da Rainbow Studios, que é basicamente o sucessor espiritual da série Motocross Madness que existia, que era exclusiva do PC. E quando eu soube em 2003, início de 2003, que este jogo ia sair para as consolas exclusivamente, não ia sair para PC, foi aí que eu comprei a PlayStation 2. Exatamente, uma consola da minha vida por causa deste jogo, que eu comprei para jogar o MX Unleashed. É verdade. Todos dizem por esse mundo fora, pela internet fora, que o MX Unleashed é uma sequela do ATV Off-Road Fury 2, que era exclusivo da PS2 também. Neste caso, exclusivo da PS2, só se podia jogar mesmo na PlayStation 2. E agora o MX Unleashed pode-se jogar não só na PS2, como na Xbox original. Mas eu não o vejo como uma sequela a essa série, a ATV Off-Road Fury. Eu vejo como um sucessor, uma sequela do Motocross Madness 2, exclusivo no PC. E a Rainbow Studios é uma daquelas empresas que eu sempre adorei desde os anos 90, desde que eles começaram. Eu sempre acompanhei a Rainbow Studios com a série Motocross Madness, entre outros jogos exclusivos para PC, publicados pela própria Microsoft.
E entretanto, o Rainbow Studios, já sobre a alçada da THQ, começou a fazer jogos para a PlayStation 2, a tal série ATV Off-Road Fury, exclusiva para PS2. Fizeram também 2 jogos da série Splashdown, de motos de água, e entretanto criaram a nova série Unleashed, com o MX e o MX versus ATV Unleashed. Entretanto, os fundadores e o backbone da Rainbow Studios acabou por se fartar da cena, não é, com a THQ, e resolveram criar o seu próprio estúdio, e isto leva-me à próxima consola da minha vida. Depois, uns anos mais tarde, em 2008, eu finalmente fui convencido a comprar uma consola da geração anterior, neste caso a Xbox 360, por causa deste jogo, que também era exclusivo das consolas, não ia sair para o PC. Agora já temos no PC a versão HD do Baja, mas em 2008 foi quando este jogo saiu. Só saiu exclusivamente para a Xbox 360 e para a PlayStation 3. A versão da PlayStation 3 é horrível. Esta versão é fantástica e eu comprei a 360 para jogar o Baja Edge of Control, que me seguiu e continua a seguir todos estes anos. Já passaram 10 anos desde que este jogo foi lançado e esta continua a ser a melhor versão. Sensivelmente 2 anos depois de ter comprado a 360 para jogar o Baja, em outubro de 2010, o meu pequenito nasceu, o meu filhote nasceu, e eu passei grande parte da minha licença de paternidade a jogar Baja Edge of Control, com ele em cima de mim, em cima do meu peito. Enquanto ele dormia, eu estava a jogar Baja Edge of Control. Eu rebentei com a escala daquele jogo, eu parti tudo. E fiz o mesmo que a versão da PlayStation 3, e fiz o mesmo que a versão HD da PlayStation 4, e neste preciso momento estou a fazer o mesmo com a versão PC, com a dificuldade no máximo, porque realmente é um dos jogos que mais me marcou na minha vida. E uma vez mais, as consolas são feitas de jogos. Muitas outras consolas passaram pela minha vida, eu tenho bastantes consolas na minha coleção, mas estas são realmente as 3 que mais me marcaram e que mais me dão vontade de voltar a pegar nelas diariamente. E estas são as consolas da minha vida. A Mega Drive, que foi a primeira que eu comprei, a PlayStation 2, mesmo depois de ter tido também a PlayStation 1 em 97, e depois mais tarde a Xbox 360, depois de também ter passado pela Xbox original. Estas 3 foram as consolas que me marcaram por causa destes 3 jogos, do Baja Edge of Control, do MX Unleashed e do Sonic 2. Foram jogos que me fizeram comprar as respectivas consolas. É verdade. E agora eu passo a palavra para o Simão do Spot.p. Simão, continua concorrente, que estamos aqui para fazer este tipo de cenas, interações entre canais e mostrar os nossos gostos e comparar uns com os outros e tal. Esta cena é brutal e desejo a todos um ótimo e um excelente 2019, cheio de cenas espetaculares, ainda melhor do que o ano passado. Pessoal, fiquem todos bem e vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!